Vamos começar então, gente. Só para retomar, a gente estava vendo aplicações da regra de L'Hopital, tá certo? Então, eu deixei alguns exercícios para vocês pensarem. Vamos tentar resolver eles e aí vocês vão comentando o que tinha de dúvida ou não. Acho que é interessante a gente retomar um exemplo, tá? Aquele que tinha uma exponencial e um polinômio, porque eu fiz ele do jeito certo. O jeito que a solução deu rapidamente o que precisava. Eu queria mostrar também como você poderia fazer para dar errado, que é importante, né? E também ver como você poderia resolver ele sem o L'Hopital, só para você ter um parâmetro de como as coisas podem acontecer. Concretamente, eu acho que era limite quando x tende para mais infinito, para zero, x² vezes e a 1 sobre x, né? Tá certo? Quando você olha para x tendendo a zero pela direita, né? Faz muita diferença aqui, tá? O que quer dizer que o x tende a zero pela direita? É que o x se aproxima do número zero por valores estritamente positivos, tá? Ok. O que isso quer dizer? Se x tende para zero por valores positivos, 1 sobre x vai tender para mais infinito, tá certo? E, portanto, a exponencial vai tender para mais infinito também. Então, eu tenho uma coisa do tipo zero vezes infinito, entre aspas. A gente pode falar assim. E o outro fator tende para mais infinito. Tá? Eu poderia, então, pensar o que acontece quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, o que vai acontecer aqui? Esse cara vai tender para menos infinito, tá bom? E eu vou ter uma exponencial de uma coisa que tende para menos infinito. Isso tende para... Como é que é o gráfico da função exponencial? Se o x tende para menos infinito, a função tende a zero, né? Então, se fosse zero pela esquerda aqui, eu teria uma coisa que tende para zero vezes outra que tende para zero. Então, o limite seria zero automaticamente, não tem muito segredo. Tá? Então, aqui, como eu tenho um produto de uma coisa que tende para zero com outra que tende para infinito, eu não posso aplicar o L'Hopital. O que o L'Hopital deixa fazer? Quando eu tenho um quociente onde ambos tendem simultaneamente para zero ou para mais infinito, com todos isso. A regra de L'Hopital a gente aplica majoritariamente para quocientes. Se não for um quociente, como é o caso aqui, eu manipulo essa expressão para que ela se transforme num quociente. Na aula passada, quando a gente usou o exemplo, o que a gente fez? Escreveu e elevado x² vezes e1 sobre x, escrevemos como e elevado a 1 sobre x dividido por 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? E com isso a gente fez o quê? A gente aplicou o L'Hopital 2 vezes e resolveu. Tá? Uma outra alternativa, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui não vai dar certo, tá? Mas é importante você ver isso também. Se você tem esse limite, eu poderia escrever da seguinte maneira. Tá? x² dividido por e a menos 1 sobre x. Tá certo? Sim. E aí o que eu vou ter agora? Quando x tende para zero, pela direita, o numerador tende para zero, o denominador vai ser o quê? Exponencial de uma coisa que tende para menos infinito. Então, eu estou com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Posso tentar usar o L'Hopital. O que o L'Hopital manda eu fazer? Manda olhar para o limite do quociente das derivadas. Quem é o quociente das derivadas? Você vai ficar com o limite, quando x tende para zero pela direita, derivada do numerador, derivada do denominador é quanto? Derivada da exponencial, ela mesma, vezes a derivada do que está dentro do expoente, que é 1 sobre x², né? Derivada de menos 1 sobre x, 1 sobre x2. Tá certo? O que aconteceu aqui? Quanto que é esse limite? Quando você faz a conta, vai ficar 2, esse x² vai lá para cima, x ao cubo, e é menos 1 sobre x. Dá vontade de... Então, isso aqui, vamos dizer assim, você entra numa cilada que o L'Hopital te dá às vezes. Você calcula 30, 40 vezes e não vai chegar em canto nenhum. Ou às vezes você calcula um monte de vezes, fica aplicando o L'Hopital sucessivamente. Quando você olha, o que você chegou é exatamente o enunciado do exercício. Tá?
E aí o que você vai fazer? Você continua aplicando o L'Hopital sem... Não, ele não caminha na direção do problema, tá? Então, muito cuidado na hora de como você vai escrever a expressão para poder ter o L'Hopital a teu favor, né? Dar alguma coisa que você consiga resolver. Tudo bem? Como é que você poderia fazer esse exercício sem usar o L'Hopital, por exemplo? Né? Pega isso aqui. Ótimo. Então, o que eu posso dizer? Que o limite, quando x tende para zero pela direita, de e elevado a 1 sobre x quadrado multiplicando aqui, o que é? É igual ao limite, quando u vai para mais infinito, de e elevado a u sobre u ao quadrado. Certo? X ao quadrado é igual a 1 sobre u ao quadrado, né? E esse aqui a gente provou na aula passada, sem L'Hopital, sem nada, que era mais infinito. Tá? Então, veja, às vezes uma solução sem L'Hopital é muito mais curta do que você achar que o L'Hopital é a solução para todos os seus problemas, né? Ele é a solução para boa parte dos seus problemas, mas não todos. Diga. Poderia aplicar o L'Hopital nessa nova variável? Nesse novo limite eu poderia aplicar o L'Hopital aqui. Por quê? Trocar de variável não afeta. Não, porque eu preciso calcular esse limite, né? Quanto que vale adaptar uma expressão para tentar usar o L'Hopital? Joia, qual que era o próximo da lista que a gente deixou para vocês fazerem? Tá. Limite quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x menos... Perfeito. Tá? O que a gente tem aqui? Quando x tende a zero pela direita, os dois fatores, as duas parcelas tendem para infinito. Então, eu tenho infinito menos infinito. Com um pouquinho de manipulação algébrica, você transforma isso num quociente e tenta ver se cabe um L'Hopital aí. Tá? Exatamente. A melhor coisa a fazer aí é tirar o mínimo e deixar num quociente. Tá? E como é que fica esse quociente nesse caso? O denominador é x seno x, o numerador é seno x menos x. Tá? Nessas condições, o que a gente tem quando x vai para zero? O numerador vai tender para zero, porque tanto seno quanto menos x vão tender a zero. E embaixo eu tenho um produto de duas coisas que vão para zero. Tá bom? Então é 0 sobre 0 isso aí. Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que a gente pode fazer? Tentar o L'Hopital. E o que o L'Hopital manda eu olhar? Considerar o limite que é o quociente das derivadas, né? Quanto que é a derivada do numerador? Cosseno de x menos 1. E a derivada do denominador é um produto, né? Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá bom? O que acontece quando x tende para zero nesse caso? O numerador, de novo, vai tender a zero, né? E o denominador, igualmente. Então, eu tenho, de novo, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que eu posso fazer? L'Hopital mais uma vez. O que o L'Hopital manda olhar? Derivada do numerador e do denominador. Quanto que é a derivada do numerador? Menos seno de x, perfeito. Derivada do denominador é cosseno de x. E aqui você vai aplicar uma regrinha do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo vai dar um cosseno, junto com esse vai ficar 2. Mais, copio o primeiro, derivo o segundo. Então vai ficar menos x seno de x. Muito bem. Esse limite, vou olhar. O que acontece? O numerador tende para 0 e o denominador tende para 2. Então esse limite existe e é igual a 0. 0 sobre 2. 0. Se esse limite existe, pela regra de L'Hopital, esse aqui existe. E se esse aqui existe, pela regra de L'Hopital, esse aqui existe e todos eles são iguais. Então o limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x é 0. Usando a regra de L'Hopital duas vezes. Tá bom? Tá. Uma coisa que a pessoa pode pensar que nesse caso daria certo e que nem sempre dá certo. A gente viu o limite trigonométrico fundamental, né? O que ele dizia pra gente? Que seno de x sobre x tende para 1 quando x tende para 0. O que quer dizer que um quociente tende para 1? Que a divisão entre as duas funções envolvidas fica próxima de 1.
E quando que uma divisão fica próxima de 1? Quando o numerador e denominador são próximos. O que isso quer dizer? Que perto de 0, seno de x, eu posso aproximar por x. Tá? Então, uma coisa que nesse caso ia funcionar, mas não tem nenhum motivo óbvio para isso valer sempre, tá? É o quê? Se seno de x é aproximadamente x, eu troco esse seno de x por x, vai ficar 1 menos x, 1 sobre x menos 1 sobre x, que é 0 sempre. Tá? Onde que está o furo nessa argumentação? O x não pode ser 0, você não pode... O fato dessas duas funções terem comportamentos aproximados, se você olhar, você tem uma definição com epsilon e delta para esse cara e outra definição com epsilon e delta para esse. Você não tem garantia nenhuma de que essas duas coisas vão ter uma interface boa entre elas. Tá? Não é porque seno de x está perto de x que eu posso dizer que seno de x é igual a x. Né? Porque quando eu troco aqui seno de x por x, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que seno de x é exatamente igual a x. Isso é verdade? Não. Só é verdade quando? Quando x é igual a 0. E justamente eu estou no caso em que o x tende a 0 e, portanto, ele nunca é igual a 0. Está clara a ideia? Eu só poderia trocar seno de x por x quando isso é igual, quando x é igual a 0. E eu não posso escrever isso quando x é igual a 0 por vários motivos. Aqui já não me deixa pôr x igual a 0 e quando você tentar fazer isso aqui, você está dividindo por 0, que é obviamente não permitido. Tá bom? Ok. Vocês tentaram fazer, quem conseguiu fazer isso fez desse jeito? Tentou alguma coisa diferente? Não? Eu vou entender que todo mundo conseguiu fazer e fez desse jeito. Mas é bom, se alguém tiver alguma solução diferente, é bom a gente levantar para ver o que está diferente e certo e o que está diferente e não tão correto assim para a gente alinhar. Qual que era o próximo exemplo? X elevado a x? Tá, eu vou fazer outro antes, então. A gente fez esse aqui? Não. Fizemos esse e concluímos que dava o quê? 0, né? Então a gente vai usar esse limite no próximo. Qual que era o próximo? Limite, quando x tende para 0 pela direita, de x elevado a x. Tá? Isso aqui é uma coisa que precisa de fato ser calculada, né? Porque se você voltar lá quando você estava aprendendo potenciação, como é que eram? Tinha uns combinados que pareciam meio estranhos, né? Você sempre aprendeu que 0 elevado a qualquer coisa é 0, mas 0 elevado a 0 não. 0 elevado a 0 é 1. Quer dizer, por que você põe que 0 elevado a 0 é 1? Tá? Porque justamente 0 elevado a 0 é o que esse limite deveria ser, né? Quando x tende para 0, x elevado a x. Ou seja, eu estou olhando qual deveria ser o valor da função x elevado a x no ponto 0 para que ela seja uma função contínua. É esse argumento. Tá? Então, como é que a gente pode fazer essa conta? Quando você tem base e expoente variáveis, a coisa fica um pouquinho complicada. Então, a ideia é sempre fazer uma mudança para que a base seja fixa. Tá? Aquele truque que a gente já viu algumas vezes. Então, você vai fazer limite quando x tende a 0 pela direita. Como é que eu posso escrever x elevado a x? Dessa maneira. Tá certo? E agora, o que eu posso fazer? Lembra, a função exponencial é uma função contínua. Então, o limite passa para dentro, né? Posso escrever isso como sendo e elevado ao limite, quando x tende a 0 pela direita, de x ln de x. Tudo bem? Esse aqui nós calculamos, vimos que era 0, então isso aqui e elevado a 0 que é 1. Tá bom? Então, isso mostra para a gente que a função x elevado a x, ela não está definida no 0, eu não posso calcular isso no 0. Mas que valor que eu deveria decretar nesse ponto para que ela seja contínua? X elevado a x. Para ser contínuo no ponto 0 tem que valer 1. Tá bom? Essa que é a ideia. Diga. Professor, eu entendi por que limite você pôde Passar o limite para dentro da exponencial, a gente está usando o seguinte resultado. Lá de trás, né?
Se você tem limite x tendendo para, pode ser um ponto, infinito, quanto for, de f de g de x, se você sabe que a função f é contínua, o limite passa para dentro dela. Tudo bem? Nós chegamos até a provar isso. Não provamos, na verdade. A gente fez a demonstração que a composta de funções contínuas é contínua, e eu te disse que essa propriedade para o limite é uma demonstração bem parecida. Tá bom? Então, como a função exponencial de base e elevado a qualquer coisa, é uma função contínua, limite de e elevado a alguma coisa é e elevado ao limite dessa coisa. Mesma coisa você vai fazer com logaritmo, com seno, com cosseno. Todas as funções contínuas, o limite pula para dentro. Tá bom? Então, temos isso aí. Tinha mais algum? Limite quando x tende a mais infinito, de x mais 1 elevado a 1 sobre ln de x. 1 sobre ln de x. Tá bom. Vamos ver o que acontece aqui, né? Quando x tende para mais infinito, você vai ter uma base que tende para mais infinito e um expoente que tende para zero. Então isso dá uma indeterminação, né? Quer dizer, um número muito grande elevado a uma potência muito próxima de zero, não tem por que ser constante, não tem por que ser 1. O limite disso aí ser 1, tá? Um número muito grande elevado a um número muito próximo de zero pode dar qualquer coisa, tá? Por quê? É o argumento de sempre. Base e expoente estão ambos variando. Aqui também, né? Dependendo de quem é esse expoente aqui, se esse cara tende para zero e isso aqui tende para valores positivos, tende para zero por valores positivos, vai ser um número positivo elevado a um expoente bem pequeno. Se isso aqui tender para zero por um valor negativo, né, x elevado a x não, mas tem um f elevado a g, e g tende a zero por um valor negativo, o que acontece? Eu tenho uma coisa próxima de zero, sendo elevado a um expoente bem próximo de zero, porém negativo. Ele, entre aspas, está no denominador. Isso tenderia a explodir. Para infinito, poderia acontecer isso, dependendo da relação entre as funções f e g. Então, são indeterminações de fato. Diga. Tipo, eu não consigo entender esse limite de x é ln de x igual a zero. Tipo, que aparece ali no expoente. Esse aqui, por que dá zero? A gente fez na aula passada. É de novo um L'Hopital. Vamos refazer, não tem problema. Deixa eu pegar o apagador. Isso aqui é um produto, de novo, tá? Esse cara tende para zero e esse tende a menos infinito. Então a gente já se convenceu desde sempre que isso é uma indeterminação. Então, para aplicar L'Hopital, eu preciso escolher um quociente, tá certo? Qual quociente é adequado? Eu poderia pensar no jogar o x para o denominador ou jogar o ln para o denominador. Pensando em termos do que eu tenho que fazer com o L'Hopital, que é derivar, o que você acha que é mais fácil derivar? 1 sobre x ou 1 sobre ln? 1 sobre x é muito mais fácil de derivar, né? Menos 1 sobre x quadrado. O outro tem uma regra da cadeia. Então isso aqui eu poderia escrever dessa maneira, né? Limite quando x tende a zero pela direita, do ln de x dividido por 1 sobre x. Tá? Se você fizesse o contrário, você ia ter x sobre 1 sobre ln. E aí, quando você aplicar a regra da cadeia, ia ficar... regra da cadeia, desculpa. Primeiro o L'Hopital ia ficar o numerador 1, e depois ia ter que derivar um 1 sobre ln com a regra da cadeia. Não ia ficar muito bom. Na verdade, ia ter um efeito parecido com esse aqui. Ia começar a aparecer umas potências do ln que são altamente indesejáveis, né? Então, como é que fica isso? Se o L'Hopital funcionar, isso aqui vai ser o limite quando x tende a zero pela direita, 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Tá? Quanto que vai dar isso, no final das contas? Fica um x em cima, né? Então isso aqui tende para zero. Então esse limite existe. Por L'Hopital, o original é igual a ele. Tá? Então é zero mesmo. Claro? E aqui a gente tem, então vamos voltar para esse exemplo. Base e expoente variáveis. Base tende para infinito, expoente para zero. O que dá para fazer? Colocar numa base constante, né? Então vamos olhar, limite quando x tende para mais infinito do que? E elevado a
Como é que vai ficar isso? ln de x mais 1 sobre ln de x, tudo bem? Escrevendo aquela mudança de base. De novo, o fato da função exponencial ser contínua vai me deixar escrever, passar o limite lá para cima, entre aspas, né? Deixa eu só arrumar isso aqui para não fazer muita confusão. E elevado a esse limite, tá? O que acontece lá dentro? Quando x vai para infinito, x mais 1 tende para infinito e, portanto, log também. Tá? Então, eu tenho o numerador tendendo para infinito e denominador também. Posso usar o L'Hopital. O que eu tenho que fazer com o L'Hopital? Então, vamos deixar isso aqui de molho por um momento e calcular esse limite. Tá? O que a gente pode fazer com esse limite? Como é infinito sobre infinito, não sei se é igual ainda, porque eu não vi o que o L'Hopital deu de resposta, né? Mas o L'Hopital mandaria eu fazer o quê? Olhar para os quocientes, para o quociente das derivadas. O que vai ficar em cima? 1 sobre x mais 1, embaixo 1 sobre x, né? Então, na prática, isso é x sobre x mais 1. Tá? O que acontece quando x vai para infinito com isso aqui? Se você quiser, assim, ser bem preguiçoso, você aplica L'Hopital de novo, né? Tende para infinito, 1 sobre 1, quando derivar. Dá 1. Ou divide em cima e embaixo por x, que é o que a gente fazia antes do L'Hopital. Então, como esse cara existe e vale 1, esse limite também existe e vale 1. Tá? Então, voltando, né? Esse limite aqui é 1, acabamos de calcular, isso aqui vai dar e elevado a 1, que é e. Por quê? Pois isso aqui. Tá bom? Então, o expoente do número e ali tende para 1. Ou seja, mais uma maneira de escrever o número e como um limite. A gente tinha visto que ele é 1 mais 1 sobre x elevado a x no infinito. Você pode, dessa maneira, escrever também. Claro? Acho que tem um último aí, né? Qual que é o... limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 5x elevado a 3 sobre x. Tá. Você tem algum feeling a respeito disso aí? Não. Do que está acontecendo? Tem algum limite parecido com esse que você já viu? Assim? O do e. Aquele na versão... Como é que era? 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Só que aqui está um pouquinho diferente. Ah, tá. É aquele que a gente escreveu com u, né? 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá bom? Só que lá... O que está acontecendo aqui? Você tem um número 5 multiplicando o x, e na verdade você podia pensar que era 1 sobre x tudo elevado ao cubo, né? Então tem dois números aí que vão brincar um pouquinho com o que acontecia com o número e. Tá? Então vamos fazer a conta de dois jeitos. Primeiro com o L'Hopital e depois sem o L'Hopital para ver. Tá? Com o L'Hopital, o que a gente vai ter? Base tendendo para infinito, expoente tendendo para zero, indeterminação. Né? Por que é uma indeterminação? Porque eu posso escrever isso sendo e elevado a ln de 1 mais 5x desse jeito. Tá certo? 3 sobre x vezes ln de 1 mais 5x. Tudo bem? O que a gente pode fazer agora? Exponencial é uma função contínua. Troca o limite com a exponencial. E aí, o que a gente tem? É uma indeterminação ali dentro? É, né? Infinito sobre infinito, tá claro? Como é que eu vou resolver isso? Com o L'Hopital. Então, vamos calcular aqui no cantinho.
Como é que a gente pode fazer isso, né? O que é limite no infinito de 3 vezes ln de 1 mais 5x sobre x, tá? Tentando aplicar L'Hopital que eu posso querer, porque é infinito sobre infinito, funções deriváveis, tudo certinho. Derivada do numerador é quanto? Do denominador é 1, né? Então o numerador vai ficar 3 sobre 1 mais 5x, tá certo? Derivada do log, 1 sobre o cara, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é quanto? 5. A derivada do denominador é 1, não precisa escrever. Quando x vai para infinito, esse limite existe? Dá quanto? Tem alguma coisa, tá tudo certo aí? Tá, né? Um mais 5, isso. Então vai dar quanto isso aí? 0. Não, tem alguma coisa que está meio esquisitinha. Vamos olhar direito. Tem que dar e elevado a alguma coisa. Vamos ver. 1 mais 5x. É x tendendo para infinito ou para 0, hein? Ah, para infinito tudo bem, né? Se o x tende para infinito, isso aqui é 0. Portanto, esse limite existe. E, portanto, isso aqui vai tender para 1. Sem problemas. Porque esse não é o limite parecido com o limite da exponencial. O limite parecido com o da exponencial é 1 mais u elevado a 1 sobre u quando u tende para 0. Então fizemos um exercício, tá bom? Se eu escrevi x tendendo para mais infinito na aula passada, foi um errinho. O que eu queria mesmo... Tá claro o argumento? É x tendendo para 0. Vamos fazer o x tendendo para 0. Tá claro isso aqui? Então vamos trocar tudo agora para x tendendo a 0. Quando x tende para 0, o que a gente vai ter? Uma coisa que tende para 1 elevado a um número que tende para infinito. Pela direita ou pela esquerda, isso pode mudar, né? Vai ser elevado a mais infinito ou menos infinito. Então, o que vai acontecer? Até aqui vai ficar tudo igual, né? X tendendo a 0, x tendendo a 0. Vamos calcular esse cara. Quando x tende para 0, o que vai acontecer aqui? Agora dá 15, né? Se esse cara aqui dá 15, então eu vou ter, voltando aqui, e elevado a 15, pois... Então isso bate mais com a tua intuição, né? Quando x tende para 0, sem esses coeficientes 5 e 3 aqui, você esperaria que a coisa desse e. Como eu estou multiplicando x por 5 e depois elevando ao cubo, deu e elevado a 15. Vamos ver, sem fazer o L'Hopital, por que esse tipo de coisa acontece. Tá? Então, o mesmo exercício sem L'Hopital, né? Tendendo a 0. Vamos pegar, vamos chamar de u 5x. Tá? Quando x tende para 0, u tende para 0 também, né? Então, esse limite aqui, vamos escrever, limite quando x tende para 0, de 1 mais 5x elevado a 3 sobre x, eu posso escrever como sendo limite, quando u tende a 0, de quem? 1 mais u, e aí quanto é 3 sobre x? 3 sobre x, se você quiser, vai dar 15 sobre u, tá certo? Ótimo. O que a gente pode fazer? Eu posso olhar para isso como a função elevar a 15. X elevado a 15 é uma função contínua, o limite entra e sai da função elevar a 15. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo limite, quando u tende a 0, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, tudo elevado a 15. Tudo bem? O cara que está dentro do parênteses, a gente já viu que é um número e elevado a 15. Tá bom? Então, quando você faz sem L'Hopital, fica mais claro por que as coisas dão os resultados que elas dão de fato. Mas você só precisa calcular o limite sem muita interpretação do resultado, o L'Hopital resolve para você. Tá claro?
Acho que eram só esses, né? Tá? Na lista de exercícios tem mais um montão para você se divertir.